Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha aula sobre etiqueta em viagens. Esta aula é para você que vai viajar a trabalho, a lazer, fazer um intercâmbio ou até mesmo pensando em se mudar de vez para um outro país. E se você se encaixa em um desses perfis, você está na aula certa. Com a globalização, viajamos cada vez mais, conhecendo culturas, lugares no mundo, além de negociarmos com pessoas de outros países com mais facilidade do que há anos atrás, não é mesmo? Por isso, conhecer um pouco dos costumes, culturas, regras de alguns países é essencial para uma boa comunicação não verbal, ou seja, simplesmente mostrando respeito através de simples atitudes. Quando chegamos a um país pela primeira vez, seja a passeio ou a negócios, convém realizar uma pequena pesquisa para conhecer os hábitos do local. Certas condutas que para nós significam educação e fino trato, em certos lugares podem ser encaradas como uma grande grosseria. As culturas mundiais têm as suas peculiaridades e, em termos de regras e de etiqueta, é sempre bom saber respeitar os costumes locais, evitando situações constrangedoras. Por exemplo, na Inglaterra, falar alto, gesticular demais são gafes imperdoáveis aos britânicos. Não existe aquela frase que muitos dizem pontualidade britânica? Pois é, sempre compareça aos compromissos na hora certa, pois a pontualidade é uma exigência e uma forma de demonstrar respeito. Quanto aos cumprimentos, apenas um aperto de mão é o suficiente. Beijos e abraços somente para os íntimos. Regras de etiqueta no Japão. Eu já morei no Japão e achei super interessante a cultura milenar deles, que até hoje é respeitada. Me lembro que quando eu caminhava tomando sorvete, as pessoas me olhavam estranhamente. Eu achava que era porque eu era diferente, mas depois eu descobri que é porque eu estava cometendo uma grande gafe. Se você for comer ou tomar algo, mesmo que seja um sorvete, o mais educado é sentar-se para degustar do alimento. É porque eles respeitam muito o alimento. Aliás, quando for comer sushi, tome cuidado ao descansar os hashis sobre a mesa e nunca posicione-os paralelamente, pois isso significa má sorte no Japão, pois esses gestos fazem parte dos cerimoniais fúnebres. Pouse os hashis sobre o hashioki, que é o descanso adequado para essa finalidade. Ao contrário daqui, quando você for tomar uma sopa no Japão, pode fazer barulho. Isso demonstra que você está apreciando a refeição. Outro detalhe importante é nunca oferecer gorjetas, pois isso seria uma gafe, um verdadeiro insulto por lá. Regras de etiqueta na Índia e Oriente Médio. A mão esquerda é usada para fazer a higiene das partes íntimas. Por isso, jamais toque na comida ou entregue documentos com ela. Um gesto desse seria considerado impuro e uma gafe imperdoável. Principalmente se tratando de uma reunião de negócios, quando estiver sentado, não cruze as pernas de uma forma que a sola dos sapatos fique apontando em direção de outros, pois esse gesto é considerado um insulto, impuro e até traição, podendo dificultar na hora de fechar um negócio com o seu possível futuro sócio. Ao cumprimentar, lembre-se de que homens jamais devem tocar nas mulheres, nem mesmo um aperto de mão. Demonstrações públicas de afeto, como casais se beijando nas ruas, não são bem vistas nesses locais. Tente não recusar convites para jantar, ao menos que tenha uma boa desculpa, e sempre aceite chás e cafés ou refrigerantes, lembrando que o copo ou a xícara serão sempre reabastecidos sempre que ficarem vazios. Quando não quiser beber mais nada, entregue o copo de volta, agitando e inclinando-o 2 vezes. Eu cometi essa gafe no Marrocos. Não aguentava mais tomar chá e sempre que terminava, lá vinham eles encher novamente. Quando eu recusei o chá sem entregar a xícara, percebi que foi uma ofensa. Mas é como eu digo, vivendo e aprendendo, né? E é por isso que eu estou repassando esses meus conhecimentos para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Ah, e muito importante, antes de falar de negócios nesses países, é de bom tom começar a reunião falando sobre amenidades como hobbies, famílias, outros interesses, já que ir direto ao assunto é considerado uma atitude grosseira. Na Tailândia, quando o prato contiver arroz, esqueça os garfos e use a colher. O garfo deve ser sempre usado apenas para levar os alimentos até a colher. Se for uma refeição tradicional,
use as mãos para levar o arroz à boca e nunca os palitinhos. Neste país oriental, cumprimentos também são feitos à distância, já que demonstrações públicas de afeto não fazem parte do cotidiano e não são toleradas. Caso faça uma refeição com peixe, jamais vire-o para comer do outro lado. Isto é uma gafe, pois significa má sorte, como fazer com que o barco do pescador vire em pleno mar. O ideal seria tirar só a espinha central e continuar comendo. Ao fazer uma refeição, não comece a comer até que o homem mais idoso comece e também não deixe a mesa antes que ele termine. Quando alguém mais velho oferecer uma bebida, segure o copo com as duas mãos e levante-o para recebê-la. Beba devagar em sinal de respeito. Você, brasileira, brasileiro bem educado, não precisa fazer, mas não se assuste se você escutar alguém arrotando depois da comida. Isso quer dizer que eles gostaram muito da refeição, mas você não precisa fazer, tá? Quem conhece o jeito italiano sabe que não deve abusar da paciência deste povo. Nos restaurantes, ao pedir a conta, evite fazer muitas perguntas, pois o proprietário pode achar que estará duvidando da sua honestidade. O queijo parmesão, muito utilizado na nossa culinária, nem sempre é considerado uma boa opção para alguns pratos típicos lá na Itália. Se não lhe for oferecido durante uma refeição, não peça. Outra gafe imperdoável lá é colocar parmesão na pizza, um verdadeiro sacrilégio. Parmesão com frutos do mar também não cai bem, mesmo se forem massas. Isso porque simplesmente modifica o sabor, já que peixe e frutos do mar têm um sabor bem aromático, mais leve, sensível ao paladar. Colocando parmesão, não irá sentir o gosto original. Se uma pessoa lhe pedir para passar o sal, coloque-o na mesa perto dela. Nunca entregue-o na mão, pois é considerado azar. E isso é uma superstição que veio de muitos anos atrás. É que o sal, na época medieval, era considerado forma de pagamento. Daí se originou a palavra salário. E se você entregasse o sal na mão de outra pessoa e este o deixasse cair no chão, era a briga na certa. Pois imagina como seria difícil juntar cada pedrinha de sal esparramada pelo chão. E o sal era muito valioso naquela época. Não. Nunca use o ketchup em hipótese alguma. Os franceses acreditam que tira o gosto da comida por completo, igual os italianos com o peixe e o parmesão, lembra? Agora, a mostarda, pode ser usada quando e como você quiser, pois ela faz sobressair o gosto da comida. Antes de viajar, pesquise as regras de etiqueta do país. Como eu comentei no início dessa aula, é de bom tom buscar informações a respeito das peculiaridades de cada país para que a viagem siga o seu objetivo sem que cause constrangimento por pura falta de conhecimento a respeito dos costumes de um povo. O bom comportamento, segundo as regras de etiqueta, é um sinal de respeito e consideração, o que gera estadias gratificantes e recordações especiais.